diversão, emoções, integração, negócios, magia. Um universo de muitas expectativas, de realizações inesquecíveis. Um trabalho sério que transforma sonhos em realidade. Eu sou Luciano Martins e vou mostrar para você um pouco mais sobre o universo dos eventos. Sejam bem-vindos ao Conexão Casa Petra, mais um episódio incrível, trazendo mais um profissional que tem muito o que contribuir para você que está em busca ainda de alternativas e soluções para esse novo mundo digital que a gente vive. Conexão Casa Petra é um canal que fala sobre tudo o que acontece aqui dentro de nossa casa. E para você que está assistindo o episódio de hoje, saiba que nós temos outros tantos incríveis através do nosso IGTV do Instagram e também do YouTube. Vai lá e dá seu like. Hoje eu estou aqui com o Henrique Lian. O Lian é o nosso representante da Proteste. Proteste, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Consumidores. E ele vai estar aqui contando um pouco sobre as últimas experiências que teve aqui dentro conosco na casa. Já foram 2 experiências e já estamos prevendo já mais uma para o final do ano. É isso já mesmo. Fiquei sabendo. Foram 3, né? 2 em streaming. Ah, é verdade. Tem e uma outro convencional. presencial. Nesse novo mundo que a gente vive, 2 experiências, uma em novembro e outra agora em agosto. Perfeito. Conta pra mim então, assim, primeiro eu quero te agradecer por ter escolhido a casa para 3 eventos já. E o Henrique, depois a gente vai falar um pouco também, ele tem todo um viés artístico que eu queria também ouvir um pouco mais sobre essa história, sobre essa trajetória e principalmente como essa coisa se linka a esse novo mundo que a gente vive. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua presença e também por ter escolhido a Casa Petra como palco dos seus eventos. Vamos começar então a falar um pouco sobre essa coisa da arte, ou melhor, conta pra gente um pouco sobre o processo, ou seja, um pouco sobre a Proteste. Conta como que é Proteste, por que ela existe, qual o principal fundamento dela hoje dentro do nosso mercado. A Proteste é uma associação de consumidores, ou seja, ela tem associados que são pessoas físicas que contribuem com ela pela causa da melhoria das relações de consumo no Brasil, né? A nossa origem é europeia, nossa instituição mãe é belga, que trabalha há várias décadas na Europa e está presente no Brasil já há 20 anos. Esse nome Proteste é um nome que leva a alguns equívocos. Na verdade, nós não estamos protestando contra nada, né? Proteste é porque é uma organização que faz testes em produtos e serviços, é Proteste. Então ela é baseada em ciência. Testa da tampinha de garrafa ao airbag, os azeites, os telefones celulares. E, a partir do que ela descobre, nesses testes de produtos e também de serviços, como cartões de crédito, contas bancárias, ela informa o consumidor, denuncia as autoridades se encontra alguma coisa errada, né? E trabalha pela melhoria da regulação. Então, imagine, você tem um produto que não é totalmente seguro, mas ele está dentro da lei. Então, é preciso aprimorar a lei. Então, esse é o trabalho da nossa organização. E o consumidor pode fazer uso também da Proteste, no sentido de fazer uma denúncia, de pedir um ressarcimento de algum determinado produto, etc? Ele pode sim. Então, o nosso associado tem acesso a todos os nossos testes, os comparativos de produtos de performance, e ele também tem uma espécie de seguro de pós-venda, digamos assim. Ele comprou algum produto, não ficou satisfeito, teve problemas, ele liga para o nosso atendimento e nós vamos, então, em contato com a empresa, resolver esse problema. Esse problema normalmente é resolvido, em mais de 90% dos casos, amigavelmente, através dessa intermediação que a gente faz. Quando não é resolvido, então, ele é encaminhado por uma providência judicial, não através da Proteste, porque nós não somos um escritório de advocacia, mas através da indicação de escritórios de advocacia. Maravilha, deu para entender certíssimo. Como eu falei para vocês, o Henrique, ele sempre trabalhou com viés na arte. Como é que a arte e a criação podem se colaborar mutuamente para poder
ter um evento inusitado, principalmente online? É uma grande pergunta. Na verdade, eu penso sobre ela muito. Apesar de ter tido uma formação jurídica inicial, né, os meus primeiros 15 anos de atividade profissional foram com arte. E acabei indo para o mundo corporativo para dirigir um espaço cultural mantido por uma empresa, né, que na época se chamava Espaço Cultural CPFL, daquela empresa que produzia o Café Filosófico. Fui, na verdade, para transformar aquele produto Café Filosófico num programa de TV, para a TV Cultura, né? E aí, então, acabei me tornando um executivo da empresa e como tinha essa experiência, esse passado artístico, entre as minhas atribuições em comunicação, marketing, sustentabilidade, assumi os eventos da CPFL e depois fui para um instituto empresarial, o Instituto Ethos, que tinha uma conferência internacional anual muito importante que eu acabei assumindo. E aí começou a minha reflexão, né? Então, quando você me pergunta como o universo da arte contribui para um evento, né, a minha resposta instintiva é: você não aprende a fazer melhor uma determinada coisa a partir dela mesma. Então, fazer um bom evento, não basta você ver outros eventos, né, você frequentar eventos, você estudar eventos. Você tem que ir além disso. Assim como você diz, o advogado tal escreve muito bem, né? Esse cara não aprendeu a escrever estudando em livros de direito. Ele lê livros de direito para o conhecimento técnico jurídico. Ele aprendeu a escrever bem através da arte, lendo grande literatura, na sua língua ou em línguas estrangeiras. Então, quando eu olho um evento, primeiro o meu choque era tudo muito igual, era tudo muito chato, mas tinha uma matriz artística, até no vocabulário. Então, no mundo do evento, você fala em palco, iluminação, direção de arte, direção de TV. Todo esse vocabulário é uma transposição do palco italiano para um centro de convenções onde você vai fazer um evento empresarial. Então, eu tenho absoluta certeza que para inovar em eventos corporativos, você tem que assistir ópera, ver cinema, multimídia, qualquer outra manifestação mais de vanguarda, mais experimental, que você possa, né, ter como inspiração para adaptar ou mesmo inventar do zero coisas para o mundo dos eventos, que é o que falta. A maioria deles é muito monótona. Concordo plenamente, plenamente. Você está coberto de razão. Henrique, como é que foram esses 2 últimos eventos que você realizou e o que você conseguiu aplicar de diferente dentro desse panorama que você acabou de falar? Tá. Então, o primeiro evento em streaming que a gente fez foi em 2020. Ele estava planejado para ser um evento presencial concomitante em 5 países. Então, eu coordeno os eventos do Brasil e também da Euroconsumers internacionalmente. Desde 2017, eu venho experimentando coisas. O evento da Euroconsumers era em Bruxelas, só Bruxelas, numa sala de hotel. Levei para um teatro, comecei a experimentar novos formatos, trabalhar com vídeo, com multimídia, com labirinto de sons e cores, etc. E aí a gente estava preparados para fazer o primeiro evento integrando as nossas 5 principais cidades. Bruxelas, Milão ou Roma, a gente estava em dúvida, no fim foi Roma, Madrid, Lisboa e São Paulo. Seriam 5 teatros ou centros de eventos, 5 estruturas, conectados por satélite, aonde a gente teria 5 coisas acontecendo, uma em cada lugar, né? E uma conexão para fazer uma ponte. Agora o debate é São Paulo-Bruxelas, agora é Roma-Lisboa, e assim por diante. Com a pandemia, isso foi mudando, e a primeira mudança foi, então vamos fazer um formato híbrido. Vamos fazer estúdios de TV só para os speakers e moderadores, e a plateia será remota. E o estúdio de TV do Brasil, Casa Petra. Em cada cidade tinha um. Na última hora, a pandemia acirrou na Europa e nem os estúdios foram possíveis lá. Então lá foi realmente cada um na sua casa e nós tivemos o estúdio aqui. Mas daí eu fui estudar a história do streaming. Vou fazer um evento em streaming. O que é streaming?
E aí descobri uma coisa muito interessante, que o streaming tem 130 anos de existência, né? O cinema foi inventado em 1895, mas em 1890 surgiu na França uma empresa chamada Teatrofone. Teatrofone. O que o Teatrofone fazia? Na época as pessoas iam aos teatros em Paris, principalmente à Ópera de Paris, Opéra Garnier, mas também ao Teatro de Châtelet, Teatro de Champs-Élysées, etc. Essa empresa aproveitou a invenção do telefone e fez o seguinte, ela cabeava do teatro até a casa do assinante. De modo que no momento da ópera ou da peça de teatro, a pessoa ia no telefone e pegava 2 fones, já era estéreo, 2 fones, punha um em cada ouvido e ouvia ao vivo o que estava acontecendo na ópera. Que incrível. Já no 2º, 3º ano dessa Netflix pioneira, né? Isso a gente está falando de que ano? 1890. Uau. Isso funcionou até as primeiras décadas do século XX. Ela passou a expandir-se, esses produtos de assinatura, de modo que tinha pessoas em Paris que assinavam vários teatros. Então imagine que num sábado à noite você era um assinante desse serviço do Teatrofone e você tinha assinatura tanto da ópera quanto do Teatro de Champs-Élysées. Um era uma ópera e o outro era um concerto. Você tinha que escolher, então você ligava para uma telefonista do Teatrofone e dizia, hoje eu vou ouvir o Opéra Garnier. Isso só aconteceu em Paris? Só em Paris. E aí ela conectava você e você ouvia. O Marcel Proust tem depoimentos em cartas, ele era um assinante, ele reclama do som, hoje não deu para ouvir direito, enfim, tipo de problema técnico que a gente tem hoje, às vezes, com o streaming, você tinha com o som. Que maravilhoso. Então, o streaming é uma linguagem antiga que parte de uma matriz live. Eu tenho um evento ao vivo que eu vou streamar. Eventualmente, eu posso ter aquilo em arquivo, o vídeo on demand, mas já é uma outra linguagem. Então, uma coisa é eu pegar um evento ao vivo e streamar. Outra coisa é eu ter que editar isso e botar lá no catálogo para as pessoas acessarem. Então, eu comecei dali, da história do streaming, para concluir como é que a gente ia fazer esse evento de 2020. Porque o grande problema de uma nova mídia é você usar como referência a mídia anterior. Então você imagina, 20 anos atrás, eu vivi bem isso, as agências de comunicação convenceram as empresas de que a propaganda convencional estava morta. Me lembro de várias apresentações das mais importantes agências brasileiras barra mundo, o cara chegava lá e dizia, anúncio em revista, isso acabou, ninguém mais vai ler revista. Sim. Anúncio em TV, TV está morta. Ah, então o que existe? Agora a gente precisa fazer marketing digital. Agora é marketing digital. Tá, o executivo comprava essa ideia, beleza, tirava a verba dele da revista para ajudar a falir mais rápido, do jornal, da TV, e esse publicitário entregava para ele o mesmo anúncio no formato jornal, revista, TV, para botar em mídia social. Funcionava? Não funcionava. Não funcionava. Então ele partia de uma mentalidade analógica para se comunicar digitalmente. Não funcionava. Então o meu medo era esse. Nós vamos fazer um evento de streaming. Em streaming, ele tem que ter linguagem de streaming. Daí a história de ter 5 estúdios. Do contrário, era uma live, cada um na sua casa, com a geladeira aparecendo no fundo, como a gente vê o tempo todo. Entendi. Cada um na sua casa faz um Webex. Isso não é streaming. Isso não é streaming. Streaming é pegar uma experiência live e streamá-la. Então foi isso que a gente tentou fazer. É uma aula. E onde você achou isso? Você foi pesquisando especificamente aonde? Então, eu comecei a pesquisar experiências do Thomas Edison. Ele tinha inventado um kinetoscópio. O kinetoscópio era uma espécie de cinematógrafo. Nasceu meio junto com os irmãos Lumière, mas ele tinha uma vantagem. Ele acoplava o gramofone ao kinetoscópio. Então, o cinema, se tivesse nascido com o Edison e não com os irmãos Lumière, ele já teria nascido com som. Uau. Mas ele perdeu esse timing. Entendi. Então, eu me lembrava disso. Bom, a gente vai streamar um evento ao vivo, né?
Então a gente precisa de som e imagem e tal. Como é que foi o primórdio dessa coisa de som e imagem? Fui até o Edison e aí descobri que estava mais para trás e de novo na França, essa raiz. Então, voltando ao ponto inicial com você, a arte está sempre na vanguarda. Em 2016, 2017, numa viagem para a Europa, eu conversei com o cara que era diretor, ou é ainda diretor, de streaming da Ópera de Viena. Naquela época, não tinha pandemia, não tinha nada. Os caras já anteviam o público presencial minguando por vários motivos, né? Cada vez mais. Como é que eu atinjo um público maior? E ele começou, entre aspas, a streamar apresentações na Ópera de Viena. Só que ele começou cometendo os erros usuais, botando ali uma linguagem que não era de streaming. Meia dúzia de câmeras, que ficava profundamente monótono. Sacal, como se a pessoa estivesse sentada dentro da Ópera de Viena. Só que estar dentro da Ópera de Viena é uma coisa. Estar na sua casa vendo aquela experiência é outra. E aí ele foi... Sem interação nenhuma de vídeo, nada. Aí ele foi aprimorando, chegou a um sistema de câmeras muito bom, entre fixas e móveis, né? Usando Steadicam, usando o que você pudesse imaginar. E aí faltava para ele só transformar aquilo num negócio. Ele dizia, a gente já sabe como fazer, só não sabe como ganhar dinheiro com isso. E aí a pergunta é, a pandemia foi este empurrão que eles precisavam, né? Que esse tipo de negócio precisava? Parece que sim. Foi um empurrão para acabar de matar negócios que tinham comorbidade, né? Coisa já não estava indo bem, veio a pandemia, aí acabou de vez. Então deve ser também um empurrão para as tecnologias e formas artísticas emergentes, né? É o que se espera. Que bacana. Você já me deu muitas ideias aqui. Vai perguntando. Eu já tô cheio de ideia. Vai perguntando. Não, eu já tô com ideia de fazer um evento, já eu vou te chamar para poder cuidar disso. Vamos lá, o comportamento do consumidor pós-2020, ou seja, principalmente depois desses 2 eventos que você acabou fazendo, você sente que alterou, ou seja, do que você tinha de presencial, e se alterou, acredito que sim, obviamente, mas o que você acha que foi a principal mudança para essa pessoa que estava sendo streamada? Tá certo. Então, o nosso consumidor de eventos não é um consumidor final. Então, com quem a gente fala? A gente fala com o governo, mudou radicalmente, as pessoas pararam de viajar e etc. Foram para o home working mesmo. Os executivos de empresa, mesma coisa. A gente tinha um evento para fazer com o Google, nas dependências do Google. O Google fechou, a sede não abriu até hoje, né? E os formadores de opinião, jornalistas e etc. Este é o público mais flexível, talvez porque precise correr mais atrás, mas que tem muito medo. Então, no evento agora de agosto, a gente tinha uma jornalista que é especialista em 5G, foi um evento sobre 5G, e ela tinha muito medo. Eu liguei para ela e disse, olha, nós vamos fazer um evento híbrido. Moderadores e speakers que desejarem na Casa Petra, nosso estúdio. Público e speakers que não quiserem vir remotamente, mas você é moderadora. Você precisa estar na Casa Petra. Mas por que eu preciso estar na Casa Petra se é um evento via streaming? Porque a gente vai estar conectando speakers da casa deles em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Se cair qualquer um, a gente precisa do moderador firme e rápido ali. Passa a palavra para o outro, faz um comentário, etc. Ela disse, mas eu não me sinto segura para retornar aos eventos presenciais. Eu só tomei a primeira dose da vacina. E aí eu usei o meu argumento aí que funcionou. Eu disse, olha, eu também só tomei a primeira dose da vacina. Você vai ao supermercado e à farmácia? Ela disse, infelizmente vou. Eu falei, eu também. Eu me sinto muito mais seguro na Casa Petra do que quando eu vou ao supermercado. Quando eu vou ao supermercado, as pessoas não estão brifadas, elas não estão distanciadas, elas não estão nada. Então confie em mim, se você arrisca ir ao supermercado, nos dê esse crédito e venha fazer a moderação aqui. Ela veio e se sentiu completamente segura, até como outro moderador. Então mudou muito. As pessoas se acostumaram que os eventos são remotos, as empresas se acostumaram a ter menos custos, não precisa mandar a pessoa, ela assiste da casa dela, não precisa ir palestrar a palestra da sua casa,
Mas os jornalistas, os mediadores, os formadores de opinião precisam do live, do true live, e estão com medo. Ainda estão com medo. E para essas empresas ou pessoas que estão pensando em fazer a utilização do live streaming, o que você aconselha? Eu aconselho duas coisas, que busque uma linguagem de streaming e busque parceiros de streaming. Então, começou a pandemia, né? Todo mundo sabe que a gente organiza eventos. Comecei a receber um monte de propostas de empresas que faziam eventos presenciais e que agora estavam vendendo eventos virtuais. Eventos virtuais. Então, olha, o cara chegava, eu tenho uma plataforma, um curso. Eu tenho um curso, tenho uma plataforma, mas a minha plataforma de eventos é o seguinte, quando a pessoa entra lá, ela vai ter a sensação de que ela está parando o carro na frente do centro de convenções, aí ela vai dar uns passos, a porta vai abrir, porta automática, ela vai entrar, vai ter stand do patrocinador. A tal história de usar o modelo anterior. Stand do outro patrocinador. Daí vai ter várias portinhas assim, auditório 1, auditório 2, auditório 3, com a programação. Ela escolhe, aí ela entra. E eles achavam que eu ia ficar assim maravilhado com a proposta, né? Eu dizia, meu amigo, duas coisas, né? Primeiro, isto não é uma plataforma de streaming, né? Isso é um Zoom, que você sai de uma sala e entra na outra, isso é um Webex. Isso é uma coisa que já existia, que não é. Segundo, esse tipo de evento que você está descrevendo me dá urticária. Desde 2011 eu não faço evento assim. Então, um evento típico em 2011, quando eu comecei a fazer eventos, né? A pessoa vinha do Rio de Janeiro, voava 50 minutos, aterrissava aqui em Congonhas, ficava meia hora na fila do táxi, ficava uma hora dentro do táxi, chegava no Expo X. Chegava no Expo X, apressada, ia lá, se credenciava, crachá, ganhava uma mochila com material, né? Caríssimo, pagando caríssimo pelo evento. Entrava numa sala, 10 minutos depois, ela estava respondendo mensagem no celular ou dormindo, na mochila que ela ganhou. Assim, apoiada na mochila que ela ganhou. Por dois motivos. Primeiro, estava muito chato. Segundo, as pessoas não fazem mais uma coisa só ao mesmo tempo. Então, um evento tem que ter múltiplos estímulos. Esse evento de novembro passado, viraram 5 países em 5 canais visíveis ao mesmo tempo na tela. Então, você entrava e via os 5 e escolhia um para ouvir o som. Você não tinha que sair de uma sala para entrar na outra. Então, se a pessoa consegue administrar 5 canais, um chat, mídias sociais integradas e ainda assim trabalhar no celular, parabéns para ela. Parabéns para ela. Pessoa multifunção, né? Mas é isso que as pessoas exigem, respeito à sua inteligência e ao espírito do tempo. Você não pode fazer um evento chato, bobo, monotônico hoje em dia. Ainda mais virtual. Reproduzir virtualmente a chatice presencial, né? Então, meus conselhos são pesquisar um formato que tem a ver com a natureza do streaming e achar parceiros de streaming. Não o streamer por necessidade. O cara que perdeu o mercado de evento presencial e inventou que ele faz evento virtual, sem saber exatamente o que é. Replicando um evento a feira presencial que ele fazia. Exatamente. Muito bem colocado. Vocês já retomaram eventos presenciais? Híbrido, né? Então, esse a gente teve alguma coisinha de speakers e moderadores. Mas com convidados? Com convidados não, é o próximo passo para dezembro, se tudo der certo, se a vacinação seguir, se a variante não sei o quê, né? Não vier com uma nova onda, mas já agora sempre com o plano B, né? E se for 100% virtual? Fácil, né? Então agora a gente já sabe. E esse evento você está prevendo para quantas pessoas, se for presencial convidados? Então, essa é uma das alterações. Antes a gente queria entre 500 e 700 pessoas num espaço como este. Agora é só para os VIPs, assim, 50 pessoas. 50 pessoas. Mas você transmite para quantas? Transmitimos para 1.000 os últimos eventos. E os últimos, mas, por exemplo, programação para esse próximo que você está falando, de 50. Estou te fazendo essa pergunta porque é recorrente essa resposta no sentido de
vou fazer presencial para 50 VIPs e vou transmitir, só que assim, para um número infinitamente maior. No caso de vocês também? Os nossos eventos são muito boutique, então você não chega num número infinitamente maior. Mas o próximo evento é um evento em hubs. Então São Paulo vai estar conectando várias cidades da América Latina. Isso aumenta muito o potencial de views, né? A mesma coisa na Europa, a gente vai ter um hub na Europa e um hub em São Paulo. Então eu imagino 5 vezes mais do que o anterior, já 5 mil. Já é bastante coisa. Mas são eventos de alto conteúdo, né? É um nível assim que acaba selecionando quem participa. Me conta uma coisa, fugindo um pouco da esfera agora profissional, levando um pouco para a sua vida pessoal, o que mudou para o Henrique depois desse processo todo e vivendo nesse momento tão digital que a gente está? Olha, mudou muito. Em março do ano passado, minha rotina era a seguinte. Segunda-feira de manhã eu saía de Campinas, da minha casa principal, e vinha para São Paulo, para a casa B, São Paulo. Trabalhava aqui segunda-feira, dava um impulso nas coisas, terça-feira voava para o Rio, onde é a sede da Proteste. Fazia rádio, TV, reunião de diretoria na Proteste. Quarta-feira, Brasília, para as audiências públicas das várias comissões com temas de interesse dos consumidores. Quinta-feira, voltava para o Rio, dependendo da agenda, ou para São Paulo. Sexta-feira à noite, pegava o carro e ia para Campinas. Bom, no dia seguinte eu me mudei para Campinas, né? A nossa sede física em São Paulo e no Rio nem existem mais. Agora são coworkings, para quando precisar, para quando der para usar, né? E precisar. E aí eu passei 6 meses dentro de casa pensando o que eu ia fazer no evento de streaming. Pô, boa. E coordenando um evento de 5 países sem viajar. Pelos calls, pelos videocalls e etc. Pelo quarto da sua casa. Pelo quarto da minha casa. Felizmente é um quarto legal. A minha biblioteca está lá. Então, uma coisa da qual eu estava afastado e que é importante para mim, os meus acervos. Né? Eu não tenho filhos, porque eles não couberam em casa. Eu tenho biblioteca, discoteca e partituroteca. Ou seja, tem 3 cômodos, né, já ocupados ali. Então, esse meu acervo, que ia só aumentando, mas do qual eu não usufruía, porque estava longe, eu passei a usar como instrumento de pesquisa. E essa é a grande sacada. Eu não fui pesquisar eventos digitais vendo eventos digitais. Fui pesquisar lendo a história do teatrofone, imaginando o que aquilo podia ser na época digital. Muito bacana. Olha, eu poderia ficar aqui, Henrique, conversando com você algumas horas. Espero que a gente tenha outras oportunidades para poder bater outros papos. Muito, muito interessante. Adorei saber sobre essa volta que você deu até chegar nesse momento presente que a gente vive. Parabéns, parabéns. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por ter escolhido a Casa Petra como palco dessas grandes ideias. Obrigado, meu caro. Eu nunca tive nenhuma dúvida de que seria a Casa Petra. Que bom, que bom. Pelo espaço e pelas equipes. Que bom. As equipes nunca dizem, não, isso não pode ser feito. Porque eu nunca chego com ideias muito simples, também, como você pode imaginar. Que bom, que bom. Mas aqui a gente está treinadinho para nunca dizer não, porque pode sempre vir uma ideia muito melhor do que o que a gente imaginava, né? Então tá tudo certo. Meu muito obrigado. Tem alguma mensagem que você queira deixar? Enfim, alguma coisa que você queira falar? Enfim, até mesmo sobre a Proteste, se você quiser deixar o link, alguma coisa, quem quiser saber um pouco mais. Basta entrar no nosso site. A maioria das coisas que nós produzimos são abertas para toda a sociedade, o resultado dos testes, o nosso posicionamento, né? www.proteste.org.br, está tudo lá. Maravilha. Se quiser se associar, é muito bem-vindo, né? E terá um cuidado que a gente acredita que é o que o consumidor brasileiro merece, ser tratado como consumidor de primeiro nível. Né? Isso é bacana. Muito obrigado. E para você que acompanhou essa entrevista muito interessante com Henrique Lian, o meu muito obrigado pela sua participação também. Tem muito mais coisa vindo por aí. Acompanhe o nosso canal Conexão Petra no YouTube e também no IGTV do Instagram. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais!